As invasões vikings, uma era de perigo, destruição e coragem na história da Inglaterra. Não podemos falar desse período sem citar Alfredo o Grande. Alfredo, rei dos saxões do Oeste, há muito é reconhecido como herói essencial na história inglesa. Quando tudo parecia perdido, esse homem enfrentou as adversidades e desafiou o esquecimento. Por isso seu nome é imortal. Na época de Alfredo, a ideia de um reino inglês unificado mal era um sonho. A Inglaterra era composta por vários reinos anglo-saxões, todos eles totalmente despreparados para a chegada repentina dos vikings. Em 839, Egberto, rei de Wessex, o domínio dos saxões do Oeste, era um velho cansado e doente após governar por 37 anos. Ele enviou uma carta para um de seus antigos aliados, Luís, o piedoso filho de Carlos Magno e imperador dos francos. Nesta carta, Egberto relatou a visão recente de um sacerdote que viu as almas aflitas dos santos em uma igreja escrevendo com sangue os pecados dos ingleses. Isso, explicou Egberto, era um aviso. Se os pecadores não se arrependessem, a Inglaterra enfrentaria uma catástrofe. Por 3 dias e noites, uma névoa muito densa se espalhará sobre a terra deles, e então, de repente, homens pagãos devastarão com fogo e espada a maior parte do povo e da terra dos cristãos, junto com tudo o que eles possuem. Esse era o clima quando os ataques vikings pareciam constantes. Para muitos, o fim do mundo estava próximo. Os vikings vieram das terras remotas da Escandinávia, um mundo muito diferente da Inglaterra anglo-saxônica. Por cerca de 200 anos, reis deram propriedades reais à igreja em toda a Grã-Bretanha e Irlanda, incentivando economias produtivas e prósperas. Nada disso existia na Escandinávia. Na Noruega, Dinamarca e Suécia, as terras férteis se restringiam às estreitas planícies costeiras, e os clãs guerreiros, bem armados e marcados por antigas rivalidades, eram quase impossíveis de serem controlados pelos chefes. Os anglo-saxões também já haviam mantido esse espírito guerreiro feroz, mas muito disso se perdeu à medida que prosperaram. É difícil exagerar o quão despreparados estavam esses reinos ingleses insulares e estabelecidos para a chegada desses invasores da Escandinávia. Os vikings eram rápidos, vinham pela água e jogavam por um conjunto totalmente novo de regras. Eles tinham pouco a perder e muito a ganhar. Suas mulheres e crianças aguardavam em casa, em segurança, o retorno deles de expedições lucrativas que complementavam a vida difícil de pesca e agricultura. Por volta do século IX, os vikings já tinham alcançado a supremacia naval. Gerações aperfeiçoando essa habilidade os tornaram especialistas na construção de embarcações rápidas, capazes de navegação em alto mar, ataques e navegação fluvial. Os navios eram tão simbólicos quanto o cavalo para cavaleiros medievais. Os vikings celebravam seus navios em canções, chamando-os de corcéis do mar que cruzavam rotas do país de Gales. Alfredo, o Grande, hoje é visto como figura fundadora da história inglesa, mas em sua época pode ter parecido apenas o último defensor de um reino condenado. No século IX, ataques vikings à Inglaterra eram frequentes. A crônica anglo-saxônica relata ataques brutais e frequentes de pagãos dinamarqueses e nórdicos. Relatos assustadores falam de nobres saxões ocidentais resistindo desesperadamente a guerreiros implacáveis do norte. Foi durante esse período que o rei Etelredo morreu, e seu irmão Alfredo tornou-se rei dos saxões ocidentais em 871. Embora Alfredo seja lembrado como um grande rei inglês, ele não governou uma Inglaterra unificada. Seu território, Wessex, o reino dos saxões ocidentais, resistiu aos invasores vikings. Durante o reinado de Alfredo, foram lançadas as bases para a unificação da Inglaterra. Quem eram esses vikings que trouxeram tantos desafios para Alfredo e seu povo? Vindos do norte da Escandinávia, sua habilidade como navegadores os levou pela Rússia, norte da França, Ilhas Britânicas, Islândia, Groenlândia
e possivelmente até a América do Norte. Eles tinham sede de exploração e aventura, e a pirataria era seu modo de vida. Eles viajavam em bandos, com a tripulação do navio como núcleo de combate. Ao adornar seus salões com riquezas capturadas e suas esposas e filhas com joias e ornamentos luxuosos, os nobres vikings expressavam sua grandeza. Hoje, quando os arqueólogos escavam sítios vikings, eles encontram artefatos dos cantos mais distantes do mundo do século IX, moedas de Bizâncio e terras árabes, pilhagem de igrejas e mosteiros europeus. No início, os vikings eram saqueadores, mas depois decidiram ficar como conquistadores. Em 865, uma grande coalizão de vikings, principalmente dinamarqueses, descrita na crônica anglo-saxônica como o Grande Exército Pagão, desembarcou em Anglia Oriental. Eles foram a Nortúmbria e tomaram York. Vários reinos ingleses não conseguiram resistir, mas Alfredo, o Grande, e os saxões ocidentais resistiram. Em 878, os dinamarqueses dominavam o leste e nordeste da Inglaterra. Naquele mês de março, Alfredo e seus guerreiros criaram uma base secreta nos pântanos de Somerset, onde planejaram a resistência ao rei dinamarquês Guthrum, líder do grande exército pagão. Alfredo reuniu suas tropas em maio para um ataque surpresa aos dinamarqueses em Edington. Lá ocorreu uma batalha feroz que ficaria registrada na vida medieval de Alfredo. Lutando ferozmente e formando uma densa parede de escudos contra o exército dos pagãos, Alfredo lutou bravamente por muito tempo e, no fim, conquistou a vitória. Ele derrotou os pagãos com grande massacre e, atingindo os fugitivos, perseguiu-os até a fortaleza. O exército de Alfredo sitiou os dinamarqueses em Edington por 15 dias. Por fim, os dinamarqueses famintos pediram paz a Alfredo, oferecendo-lhe reféns e prometendo deixar o reino. Eles também concordaram que Guthrum e seus líderes seriam batizados. A vitória de Alfredo em Edington não encerrou seus problemas com os dinamarqueses. No entanto, no futuro, Alfredo tomaria a ofensiva. Em 886, ele capturou Londres. De 892 a 896, um novo exército dinamarquês rondou a Inglaterra. Na última década de seu reinado, Alfredo precisou estar sempre vigilante para defender o reino. O sucesso de Alfredo se deve principalmente às suas habilidades organizacionais. Os dinamarqueses tinham a vantagem da mobilidade, podendo atacar rapidamente por navio e de surpresa. Alfredo agiu para combater isso. Ele construiu seus próprios navios e se envolveu no design para torná-los mais eficazes contra inimigos vikings. A mente inquisitiva de Alfredo sempre buscava superar um problema. Alfredo otimizou sua organização militar para reunir tropas mais rápido e mantê-las em campo por mais tempo. Ele dividiu a milícia de forma que havia mão de obra disponível para compor o exército, manter as fortalezas e cultivar os campos ao mesmo tempo. Ele também obrigou os proprietários de terras a construir e manter fortalezas. Alfredo começou a construir uma rede de fortalezas que cruzaria seu reino, oferecendo proteção para as pessoas e o gado em tempos de invasão. Alfredo também mostrou preocupação genuína com o bem-estar de seus súditos. Ele lutou pela integridade na lei e emitiu um código legal, conhecido hoje como Código de Alfredo, que compilou ideias jurídicas anglo-saxônicas e a lei divina, conforme expressa na Bíblia cristã. A era dos ataques vikings devastou a alfabetização na Inglaterra. Alfredo tentou remediar esse retrocesso. Sir Frank Stanton afirmou que a importância de Alfredo na história das letras inglesas está em sua crença de que uma vida sem conhecimento ou reflexão não merece respeito. Alfredo reuniu estudiosos em sua corte para traduzir livros do latim para o inglês. Esses estudiosos vieram de várias partes da Europa, incluindo Inglaterra, França e Alemanha, e traduziram autores como Gregório, o Grande, Santo Agostinho, Beda e Boécio. O renascimento literário de Alfredo foi um primeiro passo rumo à grande erudição da Idade Média Central. Ele estabeleceu uma escola na corte onde seus próprios filhos, os filhos da alta nobreza,
e até mesmo muitos outros de nascimento mais humilde podiam ser educados. Alfredo chegou a estudar latim sozinho. Por volta da década de 890, Alfredo produziu uma tradução anglo-saxônica do livro do Cuidado Pastoral de São Gregório Magno, que se tornaria o guia padrão para bispos durante séculos. Particularmente importante para Alfredo era a ideia de que os bispos tinham o dever de educar os leigos. Através das provações da era viking, Alfredo, o Grande, se destacou tanto na guerra quanto na paz. Aqui estava um rei que defendeu seu reino em batalha e melhorou muito a vida de seus súditos, aumentando a segurança, promovendo a educação e preparando seu povo para proteger e expandir sua herança depois que ele partisse. Com sua vitória em Edington, Alfredo, o Grande, eliminou o perigo de uma conquista viking de Wessex. As vitórias de Alfredo não eliminaram a ameaça dinamarquesa, nem trouxeram estabilidade ao reino. Nem mesmo um monarca tão capaz como Alfredo podia garantir o sucesso de seus herdeiros. Na Idade Média, o sucesso de cada rei dependia principalmente de suas virtudes. Após a morte de Alfredo, os reinos anglo-saxões vizinhos da Mércia e de Wessex se aproximaram ainda mais. Alfredo casou-se com uma princesa da Mércia e sua filha, Etelfleda, casou-se com o senhor da Mércia, Etelredo. O filho e herdeiro de Alfredo, Eduardo, o Ancião, assumiu o trono de Wessex em 899. Eduardo mantinha relação próxima com seu cunhado Etelredo e juntos atuaram contra os vikings dinamarqueses, que ainda controlavam grande parte do norte e leste da Inglaterra. Eduardo e Etelredo ampliaram o projeto de fortalezas do rei Alfredo para a Mércia. Quando a saúde de Etelredo começou a falhar, sua esposa, Etelfleda, conhecida carinhosamente pelos cronistas anglo-saxões como a Senhora dos Mércios, assumiu um papel mais ativo, fortificando as muralhas de Chester em 907 e instalando uma guarnição para proteger o território próximo a um grande assentamento viking. Em 909, o rei Eduardo tomou a ofensiva. Aliando-se aos mercienses, ele atacou com sucesso os dinamarqueses da Nortúmbria. No ano seguinte, os dinamarqueses retaliaram invadindo Mércia. Mas as forças de Wessex e Mércia alcançaram os dinamarqueses quando recuavam para seu território. O resultado, uma surpreendente vitória anglo-saxônica. A crônica menciona 12 líderes vikings que morreram na luta, um sério revés para os dinamarqueses. Etelredo da Mércia morreu no ano seguinte, em 911, deixando o poder nas mãos de sua esposa. Etelfleda, senhora dos Mércios, fortaleceu a aliança com seu irmão, o rei Eduardo, permitindo que ele anexasse Oxford e Londres, facilitando a defesa por Wessex. Etelfleda levou o sobrinho Etelstano para sua corte, onde ele foi criado entre os Mércios e preparado para governar os dois territórios. Etelfleda também seguiu construindo fortalezas pelo acesso oeste à Mércia. Enquanto isso, Eduardo enfrentava exércitos dinamarqueses na costa leste, às vezes apoiados por frotas vikings. Durante a década seguinte, ele construiu cerca de 26 novas fortalezas, tornando a invasão do interior da Inglaterra muito arriscada para qualquer viking. 917 provou ser um ano crucial de combates. Em abril, Eduardo construiu uma fortaleza em Towcester, defendida com sucesso contra um ataque viking. As tropas de Etelfleda expulsaram os dinamarqueses de Derby após uma batalha que matou 4 de seus melhores guerreiros. Uma grande força inglesa de Kent, Surrey e Essex capturou a fortaleza viking de Colchester após uma batalha feroz. Ao final do ano, Eduardo controlava toda a Anglia Oriental. Em 918, os homens de Etelfleda tomaram Leicester, e em junho ela recebeu tributo dos dinamarqueses de York. Ela morreu no dia 12 daquele mês, tendo governado com sabedoria e conquistado o amor do seu povo. Sua filha, Elfuína, foi brevemente instalada como sua sucessora, embora Eduardo detivesse de fato o poder. Em dezembro de 919,
Eduardo removeu Elfuína de seu cargo e a colocou em um convento em Wessex, sem oposição dos nobres da Mércia. A partir de agora, Wessex e Mércia seriam um reino unido. Em 920, Eduardo, o Ancião, governava toda a Inglaterra, ao sul dos rios Mersey e Humber. Ele morreu em 924, tendo ampliado muito o sucesso de seu pai. Etelstano, filho de Eduardo, assumiu o trono após ser criado como filho por sua tia Etelfleda. Etelstano foi aceito como herdeiro na Mércia tão rapidamente quanto em Wessex. O rei Eduardo, o Ancião, e Etelfleda, senhora dos Mercianos, filho e filha de Alfredo, o Grande, mostraram-se herdeiros dignos de seu pai. Na sua época, a ameaça viking foi reduzida por toda parte, e o sonho de um reino inglês unificado esteve mais perto de se tornar realidade do que nunca. Atelstano, herdeiro do legado de Alfredo, o Grande, da senhora Etelfleda e de Eduardo, o Ancião, iniciou seu reinado sobre uma base sólida. Mas em sua época, ele também enfrentou grandes desafios. Inicialmente, ele tentou negociar com os governantes vikings de York, casando sua irmã com o chefe deles e garantindo o acordo de que se converteriam ao cristianismo. Quando o governante de York renegou a nova religião e a nova esposa, Atelstano invadiu. Em 927, Atelstano expulsou Olaf e seus vikings de York. Por fim, o rei de Wessex assumiu o controle direto da fortaleza de York. Foi por volta dessa época que Ethelstan começou a se intitular Rex Totius Britannia, rei de toda a Bretanha. Está claro que Ethelstan já havia começado a imaginar uma Inglaterra unida sob um único rei anglo-saxão. No entanto, seu reino estava longe de estar em paz. Os vikings de Dublin, liderados por Olaf, juntaram-se aos noruegueses da Nortúmbria para atacar a Mércia. Atelstano e seu irmão Edmundo responderam em 937, liderando seus anglo-saxões para o norte. Eles encontraram a coalizão viking de Olaf, reforçada pelas forças de Constantino da Escócia, na Batalha de Brunanburh. A crônica anglo-saxônica relata o episódio de forma dramática. Os filhos de Eduardo romperam a parede de escudos, cortaram os escudos de madeira de tilha com espadas forjadas, pois era natural para homens de sua linhagem defender sua terra, seus tesouros e seus lares em frequentes batalhas contra todo inimigo. Seus inimigos pereceram, o povo dos escoceses e os piratas caíram condenados. O campo escureceu com o sangue dos homens desde o momento em que o sol, aquele glorioso luminar, a brilhante vela de Deus, do Senhor Eterno, cruzou a terra nas horas da manhã, até que essa nobre criação se pôs ao entardecer. Ali jaziam muitos homens destruídos pelas lanças, muitos guerreiros do norte atingidos por flechas por cima dos escudos, e da mesma forma, muitos escoceses jaziam exaustos, saciados de batalha. Durante o dia, os saxões ocidentais, com suas companhias montadas, seguiram perseguindo os povos hostis. Eles abateram brutalmente os fugitivos por trás com suas espadas afiadas. Os mercianos não negaram combate duro a homem algum que, com Olaf, buscou esta terra no bojo de um navio sobre o tumulto das águas, vindo destinado à batalha. 5 jovens reis jaziam naquele campo de batalha, mortos pelas espadas, e também 7 dos condes de Olaf e uma incontável multidão de marinheiros e escoceses. Brunanburh rivalizou com a vitória de Alfredo em Edington. Ela manteve a hegemonia de Wessex, e alguns estudiosos afirmam que foi crucial para a formação de uma identidade inglesa unificada. Mas a vitória não eliminou a ambição viking na região. 2 anos depois, Atelstano morreu e Olaf conseguiu recuperar o poder em York. Wessex novamente enfrentou o norte da Inglaterra sob domínio viking. A dominação de Olaf sobre Dublin e York poderia ter sido muito mais perigosa para Wessex, mas Olaf morreu em 941. Edmundo, irmão de Atelstano,
Assumiu o trono e derrotou de forma contundente os vikings de York e Dublin, forçando-os a ceder seu território ao sul do rio Humber. O destino de York ainda seria uma questão para os herdeiros do rei Alfredo. O último viking a lutar com o Essex pelo norte da Inglaterra foi Érico Machado Sangrento, assim chamado porque matou 2 de seus irmãos. Antigo rei da Noruega, Érico conquistou o controle de York em 2 ocasiões, mas depois de ser expulso em 954, o Essex voltou a dominar toda a Inglaterra. Os territórios que haviam constituído o Danelaw, após cerca de 100 anos, estavam novamente em mãos inglesas.